do Sóstenes, né, Amadeu, como você perguntou, diante dessa repercussão negativa, ele disse ainda ontem, fez questão de falar, que iria sugerir ali uma alteração ao texto, que é uma pena para o estuprador de 30 anos, que aí ficaria maior do que a mulher que é vítima. Bom, sim, de fato, Amadeu, depois da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, Arthur Lira disse que quer uma ampla discussão. A gente vai ver primeiro a fala de Rodrigo Pacheco, que disse que no Senado as coisas são diferentes. Jamais, de acordo com ele, um projeto desses passaria sem discussão, porque quando aprova a urgência, como eu havia explicado, não passa pelas comissões e, com isso, o projeto pode passar mais rápido, como foi a votação relâmpago da urgência que a gente mostrou aqui. Vamos ver a fala de Rodrigo Pacheco. Devo dizer que uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, né, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua inteireza. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer. É legislação desde 1940, viu, Amadeu, para ver ali o retrocesso que o Congresso está impondo aqui nesse momento. E o presidente Arthur Lira, como você já tinha chamado, ele falou ontem em Curitiba, no Congresso de Direito Eleitoral, que é muito diferente votar urgência e votar o projeto e que o sentimento da Câmara não é para liberar o aborto, mas também não para punir as vítimas de estupro. Mas no projeto tem sim esse buraco que prevê que não atinge as mulheres que têm risco na gravidez, nem as crianças anencéfalas, mas atinge sim as vítimas de estupro depois da 22ª semana. Teria que ter ali uma alteração. Arthur Lira, a gente separou um trecho, né, da fala do Arthur Lira. Vamos ver. O Franci pode ler para a gente? Lá, Franci. O fato de você votar a urgência de um projeto não quer dizer que ele vai ser aprovado, nem que será o mesmo texto, porque o caminho ainda é longo. É uma casa plural, com pensamentos diversos, ideologias e partidos diversos, e minha única função é promover o debate. É um texto polêmico e, se não tiver condição, se não tiver consenso, não vai ao plenário. Arthur Lira. Lembrando que já está consagrado na Câmara que essa votação de urgência é uma espécie de teste para saber se o projeto é aprovado ou não. Toda vez que o Lira quer saber a temperatura do plenário, ele bota para votar urgência. Se tiver maioria para urgência, é porque significa que vai ser aprovado com essa mesma maioria. Todos aí em Brasília sabem que é assim. E agora o Arthur Lira parece que sentiu mesmo, como diz o Guga, professor Vila. Exato, exato. Porque todos os atos do Arthur Lira, já de algumas semanas atrás, até fevereiro, têm um objetivo: eleger o seu candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Qual é o seu candidato? Elmar Nascimento. Então ele vende até a alma para o demônio, se o demônio disser e prometer que vai votar no Elmar Nascimento. E tem vários demônios representados na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, o PL, partido que se diz liberal, mas é extremista, já disse e deixou claro que as suas pautas têm de ser aprovadas pelo Arthur Lira, e é o único meio deles votarem no Elmar Nascimento, incluindo a anistia do criminoso Jair Bolsonaro. E no caso em tela, na PL do estupro, é uma ação. Ele não imaginava, o Arthur Lira, a reação da sociedade. Né? A sociedade está um pouco amorfa, desiludida, cansada, né? Com tudo que está vendo. Mas houve uma grande reação. No Brasil e fora do Brasil, as pessoas, evidentemente, todo mundo ficou assustado. Agora, isso aponta algumas questões, Amadeu. Uma, a separação igreja-estado, ela vem desde 1890, um decreto do governo provisório. O ministro da Justiça era o Campos Salles. Isso está na Constituição Primeira Republicana, né, de 1891. Desde então está separada a igreja do Estado.
Agora, há uma tentativa nos últimos anos, especialmente a partir da eleição de 2022, de fundir outra vez igreja. Igreja aí, antigamente era sinônimo de igreja católica, hoje é sinônimo de evangélicos, né? No plural. E aí vai virar um Estado teocrático. Então, o Estado laico, que é o que reza a nossa Constituição, está sendo substituído paulatinamente pela teocracia, pelo Estado laico. Valores religiosos vão ser impostos sobre toda a população. Isso é um verdadeiro absurdo. Estamos chegando no limite de um Estado islâmico, sabe? A Sharia, que é a lei religiosa islâmica, que é imposta em alguns países como lei civil, ou em parte de alguns países, como no norte da Nigéria, por exemplo, coloca a morte a pedradas das mulheres. Eu acho que o próximo projeto a ser apresentado por essa bancada é adotar a morte a pedradas das mulheres, né? Algo que existia no Oriente Médio, nós conhecemos os casos em livros sagrados, e em livros históricos também, e na Nigéria tivemos casos, né, alguns anos atrás, que virou uma discussão internacional no norte da Nigéria, onde tem a forte presença dos muçulmanos. Eu acho que a Sharia, nós temos uma Sharia tropical, que esse projeto de lei faz parte. Então, é um absurdo, nós temos que barrar isso aí e denunciar, porque isso é um crime contra a nacionalidade. Franci, rapidamente. Olha, Amadeu, eu fico imaginando quando será apresentado também o projeto de lei para disciplinar como as mulheres podem se vestir, se precisarem usar burca. Então, é como você bem sinalizou, e o professor Vila, caminhamos a passos largos de uma teocracia no nosso país. É um Congresso realmente abjeto. Essa proposta é uma proposta que me enoja em diversos níveis, porque é uma proposta que também incentiva o silenciamento das vítimas de abuso sexual. Porque qual mulher, qual menina que vai denunciar um estupro? Porque além já de todo o trauma que ela tem por conta do ato forçado, ainda pode ser criminalizada por isso, porque hoje ela já é criminalizada por uma parcela da sociedade que descredibiliza a palavra da mulher, mas agora até mesmo pela legislação nacional ela pode ser imputado a ela um crime. Então, é um projeto totalmente nojento, Amadeu. Eu quero ouvir a Poliana e a Raniele sobre o tema, colocando a fala de Janja. Ela se manifestou. Havia uma expectativa do que ela iria comentar sobre este PL e ela postou, Raniele. Pois é, até me certifiquei se o presidente Lula também tinha falado alguma coisa lá na Itália sobre isso, mas não falou, mas Janja falou. E a gente sabe que quando Janja fala é porque Lula, né, já tem conhecimento e até também compatibilidade desse pensamento. A Janja disse que é um retrocesso, falou que os propositores do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, devem desconhecer a batalha das mulheres e das meninas pelo aborto legal. Relembrou o dado de que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada aqui no Brasil e cobrou do Congresso que aprove projetos na contramão disso, para tentar acelerar o processo do aborto legal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Olha só a fala dela, Amadeu, é uma fala um pouco extensa, eu até resumi. No resumo aí. O PL 1904/2024 quer mudar o Código Penal brasileiro para equiparar o aborto